Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Graças a Deus começou a Copa do Nordeste, o campeonato mais equilibrado e mais disputado desse primeiro semestre de 2023. Copa do Nordeste. Se você não acompanha, te indico, acompanhe, que é muito bom. Muitas das vezes com futebol raiz, sem aquele futebol TikTok chato pra cacete que estamos tendo agora com um monte de jogador TikTok, né? Tem um monte. Tem muito futebol raiz, se é que você me entende. E nesta primeira rodada tivemos algumas surpresas e algumas coisas bem normais que a gente imaginava que poderia acontecer. E uma dessas coisas normais foi o Fortaleza jogando em casa contra o Campinense e vencendo por 2-0. Então, o Fortaleza iniciando a Copa do Nordeste vencendo era o que se imaginava, porque o Fortaleza é um dos favoritos a ganhar a Copa do Nordeste. Ou, se não for, o principal favorito a ganhar a Copa do Nordeste. Porque se você olhar em relação aos outros gigantes que temos no Nordeste, o mais preparado é o Fortaleza. Então, se alguém falar o Fortaleza é o principal candidato ao título, não estará mentindo. Vai ser. Isso aí é outra conversa. Mas que inicia como principal candidato ao título, o Fortaleza inicia. Até porque, contra fácil não tem argumentos. Quem é o principal time do Nordeste nesse momento? É o Fortaleza. Quem é que está representando o Nordeste num campeonato internacional, que é a Libertadores? É o Fortaleza. Então, porra. Quem é que está na Série A? Fortaleza. Tudo bem que tem o Bahia, mas o Bahia voltou agora. Então, a gente não pode colocar o Bahia numa situação dessa. Então, irmão, sem mimimi, sem babaquice, o Fortaleza é o time do Nordeste no momento. Estreou e ganhou de 2-0 com gols do volante Hércules e do centroavante Romero, que vem numa outra formação. Eu fiz um jogo do Fortaleza onde ele jogou com 3 zagueiros, agora ele vai numa linha de 4-4-2, que a gente vai falar aqui quando a gente colocar o nosso campinho virtual. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Fortaleza e meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Deixa eu logo aqui rapidamente, né, falar aqui com a galera duas coisas antes de eu começar a falar do jogo. Primeiro que eu fiquei um tempo aí, acho que uns 4, 5 dias, sem gravar absolutamente nada, porque acho que hackearam, né, aqui o meu computador deu um pau danado, não consegui abrir nada, tive que formatar tudo. Tive que refazer todas as senhas, inclusive a senha aqui do canal, porque houve um ataque, só que não conseguiram entrar. Mas aí o YouTube, o Gmail, tudo travou as minhas contas até eu falar se foi eu ou não. Então eu acho que houve um ataque, tentaram aqui entrar no canal, no meu e-mail. Então eu tive que formatar tudo, tive que fazer um monte de coisa, então demorou um pouquinho. E a segunda coisa que eu estou falando aqui em todos os canais, talvez o pessoal do Nordeste não conheça, mas faleceu um grande radialista, um cara raiz, jornalista raiz, que hoje, irmão, tem muito jornalista de futebol, TikTok, terninho, gravata, falando bonito, parece que está dando aula em faculdade, pô, irmão. Aí depois reclamam do futebol TikTok. Porra, muitos comentaristas são TikTok, parceiro.
Pô, Magalhães, o que tu tem contra? Pô, acho chato pra caralho. Futebol, irmão, futebol é papo pô, de botequim, não uma análise. Pô, bicho, legal, tem algumas coisas de você analisar ali no campo, tem algumas coisas assim, maneiras que chegaram pra ajudar. Porra, bicho, mas nego fala de futebol, porra, como se estivesse falando de física nuclear. Porra, parceiro. É chato. E outras, tem nego que comenta que nunca deu um chute na bola. Magalhães, isso não tem nada a ver. Eu entendo de futebol, mas nunca joguei. Irmão, se você nunca deu um chute na bola, você não sabe o que é dificuldade. Não sabe. Não sabe o que é dificuldade. Você tem que ter jogado, mesmo que não for profissional. Você seja aquele boleiro de final de semana. Mas você vai saber o que é uma dificuldade para dominar uma bola. Porra, tem comentarista que nunca chutou a bola. Irmão. Não sabe nem como é que faz. O pé nunca teve uma bolha. Nunca perdeu uma unha chutando o chão. Ah, porra, aí vem. Cheio de não me toca. Pô, bicho, não gosto. E o Gilson Ricardo, que faleceu, fartou em casa com 74 anos, 76 anos, se não estiver enganado. Eu nem sabia que o Gilson Ricardo tinha essa idade toda. Gilson Ricardo era um dos caras que, quando eu era menor, mais novo, ficava escutando no rádio, porque não tinha internet. A maioria dos jogos não passava na TV, era só no rádio. Muitas vezes eu gravava lá o programa, né? Mesa redonda que tinha, né? Na Tupi, na Globo, para ver, para saber as notícias. O Gilson Ricardo era um cara despojado. Muito do meu jeito de falar tem um pouco a ver com o Gilson Ricardo. Eu sempre gostei de rádio, né? Tenho o meu jeito, mas tem alguns caras que mais despojados assim para falar, sem muitas palavras difíceis para falar, invenção de palavras para dizer que eu sei pra caralho. O Gilson Ricardo tem muito a ver com isso. Então eu quero aqui desejar à família, né? Tranquilidade. Gilson Ricardo vai para um bom lugar, vai descansar, meus pesos à família. E que o Gilson Ricardo deixou aqui muito legado para gerações que não querem ser comentaristas TikTok. Querem ser comentaristas mesmo, falar de futebol e tentar manter futebol raiz, né? Então vamos lá. Agora vamos falar aqui sobre o jogo. Deixa eu diminuir aqui rapidinho, me botar aqui do lado. Bom, começou mais ou menos num 4-4-2, né, contra o Campinense. Só que, deixa eu pegar aqui, tá certo aqui. Um 4-4-2 seria mais ou menos assim, com Ronald Hércules, Caio Alexandre e Pikachu. Romero e o Pedro Rocha, né? Só que esse 4-4-2 do Fortaleza, ele não é um 4-4-2 tradicional. Por que eu falo que não é um 4-4-2 muito tradicional? Porque muitos jogadores desse time que iniciou, que tem ali muitos jogadores que jogaram outro jogo e não jogaram esse. O Fortaleza é um time que tem um elenco muito forte, um elenco muito conciso e um elenco que dá muitas variações dentro do jogo com os mesmos jogadores. Ou seja, o Vojvoda coloca um time no 4-4-3, mas esse time vira 4-5-1, esse time vira um 4-4-2, esse time vira um 3-4-3, esse time vira um 3-5-2, ou seja, porque os jogadores são polivalentes. Então, você pega esse time que jogou contra o Campinense, que teve um volume de jogo muito grande, comandou o jogo, sofreu muito pouco, encontrou dificuldades para furar a marcação do Campinense,
mas fazia viradas de bola de um lado para o outro, fazia alterações de posições, alterações de saídas de bola, alterações de esquema, fazia alterações de esquema, vira e mexe 4-4-2, 4-3-3, de vez em quando 5-4, 3-5-5-2, de vez em quando um 3-4-3, que fazia o Pedro Rocha por um lado, o Pikachu abria pelo outro, um volante recuava, o Tinga entrava pelo meio, ou seja, tinha muita variação, e no final do primeiro tempo consegue fazer o gol. E o gol, aí é que está o detalhe. O gol sai com esses dois caras aqui, ó, Caio Alexandre e Hércules. O Pedro Rocha abre por lado de cá, o Caio Alexandre vem para cá, puxa a marcação para cá, toca no Hércules, o Hércules poderia tocar de volta, fazer um 2, ele toca no Hércules e passa, o Caio Alexandre toca no Hércules e passa, o Hércules vai para dentro, bate e faz o gol. O que o Caio Alexandre fez foi isso, foi essa progressão aqui. Deixa eu pegar aqui. O que o Caio Alexandre faz é isso, toca para cá e vem para cá para receber um 2. Só que o Hércules pega e chuta direto o gol. Dois volantes. Nessa situação aqui, o que acontece? O Pedro Rocha abriu, o Romero entrou, o Pikachu veio pelo lado de cá, vou tirar aqui, veio pro lado de cá, deixa eu botar aqui. O Ronald subiu um pouco, o Tinga entra pelo meio, todo mundo sobe. E acaba que quem fica um pouco é o Ronald, porque o Tinga fecha aqui no meio. Ou seja, chegou em bloco. E acabou fazendo o gol no final do primeiro tempo. Justo. Óbvio que é justo, até porque o Fortaleza era melhor. Colocava pressão, estava tentando criar, mas estava encontrando, sim, uma certa dificuldade em concluir. Estava criando, estava apertando, estava fazendo inversões de jogo. Aqui, botar o Caio Alexandre aqui, o Ronald mais para trás, o Caio Alexandre aqui, junto com o Pikachu. Cadê? Aí o Caio Alexandre aqui. Caio Alexandre que saiu. O Hércules voltando para cá, Pedro Rocha e Romero. E assim sai o primeiro gol, com tabela dos dois volantes. Porque ele jogou com 3 volantes, Caio Alexandre, Hércules e Ronald. Sendo que o Caio Alexandre tem uma qualidade a mais para jogar um pouco à frente. O Pikachu joga pelo meio, fazia de vez em quando a lateral quando o Tinga subia e fazia a ponta. Então o Pikachu é o cara que definiu o esquema. Quando o Pikachu abria para cá, geralmente o Tinga vinha para cá e fazia basicamente 3 zagueiros aqui, ó, porque Lucas Esteves vinha mais para o meio, esse aqui abria, o Caio Alexandre entrava, o Esteves fechava aqui, o Ronald ficava mais para o meio, um zagueiro abria para cá, e o Tite, deixa eu pegar o Tite, cadê o Tite, cara? Aqui. O Tite aqui. Fazia assim. Romero vinha pelo meio, que fez uma boa partida, saiu para receber bola, tabelava com o Pikachu, tabelava com Pedro Rocha, tentava fazer o pivô. Então o Fortaleza criou muitas oportunidades e foi agraciado com um gol no final. No segundo tempo, continuou
pressionando, agora tentando esperar o Campinense sair um pouco para conseguir a sua saída lá de trás com um pouco mais de velocidade. O Vojvoda faz algumas substituições e numa dessas substituições ele bota o Samuel, que é o meio de campo. Deixa eu pegar aqui até meu óculos aqui. Pegar aqui. O Samuel acabou entrando aqui no lugar do Ronald. Ele tirou o Ronald e botou o Samuel. Deixa eu pegar aqui. E botou o Samuel. O Samuel, ele é mais meia. Então, ele recua mais o Hércules e acaba fazendo uma linha assim, ó. Uma linha assim. Aonde ele se projeta mais. E numa dessas projeções, ele faz a jogada pelo lado, toca para o Romero, e o Romero faz o gol. O time do Fortaleza terminou, rapaz. Deixa eu pegar aqui, cara. Tá difícil. E pô, não quer passar não, que saco. E o time do Fortaleza terminou. Deixa eu pegar aqui as substituições. Ele tirou o Ronald, botou Samuel, ele tirou o Hércules. Tirou o Hércules. Tirou o Pikachu. Tirou o Pikachu. Botou o Dudu. Tirou o Pedro Rocha. Botou o Galhardo. E tirou o Romero e botou o Romarinho. Então, ele botou Dudu. Botou o Zé Wellison. O Zé Wellison que é mais um primeiro volante. Acabou ficando, né? Fazendo aqui um terceiro, um time de novo com 3 zagueiros. O Wellison, Samuel, botou o Romarinho, né? Botou o Romarinho, que foi mais pro lado de lá. E, rapaz. Não quer ir não, travou. O Romarinho botou o Galhardo. O Galhardo ficou mais pelo lado de cá, o Romarinho mais pro lado de cá. 4, 8, 10. Ficou mais ou menos assim, ó. Ficou mais ou menos assim, nessa marcação aqui. Samuel aqui. Que aí o Dudu passava, o Esteves passava. Ficou mais ou menos assim, desenhado, que de vez em quando também tinha algumas variações. Acabou fazendo o gol com o Romero. Teve uma ou outra lá, o Campinense atacou uma ou outra vez, mas foi dominante o Fortaleza. O Fortaleza tem hoje, e eu digo a nível nacional, tá? O Fortaleza a gente pode falar a nível nacional, porque tem times que a gente fala a nível regional só. O Fortaleza não. A formatação do Fortaleza é a nível nacional. O Fortaleza tem no seu elenco um dos mais fortes que eu já vi de times nordestinos desde que eu acompanho agora. E também, ou além disso, tem um elenco que foi montado com muitos jogadores polivalentes. Não é fácil você ter, dentro de um time, muitos jogadores polivalentes. E ter um time que você faz 3, 4 esquemas com os mesmos jogadores. A gente vê isso muito na Europa. Na Europa você vê muito essa variação. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil você ver essas variações. O Fortaleza tem jogadores adaptáveis a várias situações. Um dos principais é o Pikachu. A movimentação do Pikachu faz a variação do Fortaleza. Porque o Pikachu abrindo para o lado, o Tinga vem por dentro. Você pode formar um terceiro zagueiro tendo Tinga. Então, você tendo Pikachu e tendo Tinga, você consegue fazer. Você tendo o Alexandre, você consegue fazer ele como volante. Ele
jogando pela frente. Ou seja, além dos outros jogadores que estavam no banco, jogadores que não entraram, que também tem essa variação. Então, cara, o Fortaleza, na minha opinião, vou repetir, é um time formado, um time pronto, que tem sempre que melhorar, tem um elenco bem mais forte do que os outros elencos que eu já vi do Fortaleza. É um time, se tivesse que entrar no Campeonato Brasileiro hoje, já poderia entrar. Tem sim que melhorar? Tem, porque todo mundo tem que melhorar. É favorito a Copa do Nordeste. Tem boas chances na pré-Libertadores de chegar à fase de grupo de novo. E continua sendo o time mais forte do Nordeste. O time a ser batido é o Fortaleza. Tem um futebol maduro, futebol consistente, um futebol consistente pelo tempo, pela espinha dorsal e com muitas opções. Então, venceu o Campinense com autoridade. Teve dificuldade sim, porque todo time vai ter dificuldade quando joga com o time atrás, com o time que joga por uma bola. Isso todo mundo vai ter. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional. Qualquer time tem dificuldade quando o time joga atrás. Não tem jeito. Tem que os times que querem jogar bola, igual o Fortaleza, tentar encontrar saídas. E o Fortaleza tem essa vantagem de mudar o esquema. Ele pode ir com os mesmos jogadores, ele olhar a esquematização, muda, vamos o 3-5-2. E quebrar a marcação adversária. E foi isso que o Fortaleza fez. O tanto que entrou com 3 volantes, mas o primeiro gol saiu da tabela de 2 volantes dentro da área, praticamente. Então, cara, mérito do Vojvoda e mérito do Fortaleza. Grande vitória do Fortaleza, que começa aí bem 2023 e bem na Copa do Nordeste. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!